Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui nesta noite para louvarmos o nome do nosso Senhor, algumas horas do final do ano, e para comemorarmos juntos a passagem do ano. Após o culto haverá um momento de comunhão, né, com as pessoas que se inscreveram. Nós temos essa noite especial de comunhão com os irmãos, de agradecimento a Deus. E nesse momento vou começar pedindo que você fique de pé. Vou pedir ao pastor Carlos que vem aqui à frente para orar. Pastor, aproveitar que o senhor levantou. Pastor, por favor, vamos começar com uma oração introdutória aqui nessa noite. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esse dia, ao refletirmos no ano que fica para trás. O nosso coração é imensamente grato ao Senhor, porque a despeito de tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que aconteceu, de bom ou de ruim, tudo está absolutamente debaixo do teu controle e sob a tua soberana vontade para as nossas vidas. Por isso nós te rendemos muitas graças, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ajudou a tua igreja, ajudou os teus filhos na lida diária, nas lutas, nas batalhas da vida. E podemos dizer em alto e bom som que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado pela tua igreja que se reúne nesta noite para prestar ao Senhor o culto que só ao teu nome é devido, Senhor. Receba do nosso coração a mais profunda gratidão. Muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e através de nós ao longo desse ano, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações. E nessa noite nós queremos render ao Senhor todo o louvor e recebermos o novo ano na alegria do Senhor, pois sabemos que o Senhor continuará a nos dirigir, a nos guiar por todos os anos da nossa existência. Nós te damos graças por Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Irmãos, ainda de pé, nós vamos cantar o hino 574 do Inário para o Culto Cristão. 574. Vamos louvar a Deus como um só rebanho. Vamos louvar. Cristo
o nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Obrigado, os irmãos podem assentar-se nesse momento. Eu gostaria de, nesse instante, pedir que as pessoas que nos visitam, pela primeira vez, ficassem de pé para receber os cumprimentos da igreja. Tem alguém que está na igreja pela primeira vez? Gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos, então, conhecê-lo e a igreja saudá-lo em nome de Jesus. Muito obrigado, temos duas pessoas ali. Irmã, apresenta, por favor, ali o nome certinho. Muito bem, então as pessoas que estão próximas, cumprimentem. Temos esse querido senhor aqui também. O seu nome? Muito obrigado, irmão Gerson. Deus abençoe, que as pessoas próximas aqui também o cumprimentem em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito bem. Nós vamos pedir que você se coloque de pé de novo. Nós vamos fazer uma leitura responsiva que está no programa aqui, em Isaías 40. Eu vou pedir que, se você tiver alguém do seu lado sem o programa, cada duas pessoas aí fiquem com o programa, porque nós talvez não tenhamos programa em número suficiente para todas as pessoas. Então, se alguém estiver sozinho aí, sem programa, por favor, divida com a pessoa. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um versículo e a congregação junta lerá o versículo seguinte. Então é em Isaías 40, todos aí com o programa, para poderem ler juntos, como congregação. Ok? Muito bem, então vamos começar a leitura. Isaías 40, versículo 8. Não é na sequência, ok? Sem os versículos que não estão na sequência aí, tem alguns estão pulados, vamos dizer assim. Tudo bem. Eu vou ler uns, irmãos, o seguinte, ok? Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam guiará suavemente. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como pó miúdo nas balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima.
Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Vamos ter um momento de louvor agora ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos exaltar aquele o único que é digno de ser exaltado, de ser glorificado, aquele que cuidou de nós por todo esse ano. Foram 365 dias de cuidado. E se a gente for perceber, todos nós aqui recebemos tantas bênçãos do Senhor que a gente não consegue lembrar dos problemas. Pelo menos nesse momento eu não estou conseguindo lembrar dos problemas que eu tive. Eu lembro das bênçãos que eu recebi. E que esse seja o sentimento de cada irmão aqui essa noite, o de glorificar aquele que é digno de ser exaltado. Ele é exaltado nos céus e na terra. Amém? Aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Jesus é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e deixa entrar o Rei da glória. Amém?
Ele se faz presente aqui essa noite. Louve a Deus com todo o seu coração. Oh Deus, muito obrigada, Pai. Te exaltamos e glorificamos o seu santo nome nessa hora, Deus. Muito obrigada, Senhor. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas das nossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glorifique o Senhor. Todo o poder. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é
glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem assentar. Graças a Deus podemos glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite. Podemos cantar a Ele, podemos dizer quem Ele é para nós. Nesse momento, antes de passarmos a palavra para o irmão Eliseu, gostaria que o Juninho aproveitasse, já está aqui, e vai então passar aí algumas informações sobre um filme, né? Jovens, e depois dessa apresentação dele teremos um número especial, ok? Tá ok. Graça e paz, igreja, boa noite. Esse é um momento, para mim, muito especial. O ano aí está se encerrando, né? Vida nova, 2013 está chegando. E este ano, 2012, teve lutas, né? Como todos os anos tem, só que teve muitas vitórias, né? Esse é um momento especial da Força Jovem. Eu até separei aqui um versículo para que resume aí a nossa missão, né? Resume aí o nosso ano e o que nós queremos ser, né? Que está em 1 Pedro 2,9, que por coincidência é o tema do retiro agora de 2013, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, assim, nós jovens, né, eu falando em nome da Força Jovem, preparamos um vídeo das atividades que foram realizadas aí com a colaboração dos jovens e principalmente com a participação da igreja, né? Quero agradecer a cada jovem aqui essa noite, a cada irmão aqui essa noite por ter prestigiado, né, ter dado esse voto de confiança, ter dado essa, né, essa autoestima aqui, né, que nós precisamos, né? E pelos jovens também por ter trabalhado com toda a coragem, com toda a dedicação. Pode soltar o vídeo. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar.
Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Me faz cantar. Me faz cantar. E agora vamos aproveitar essa força jovem e vamos ouvir um número especial também. Deus abençoe, viu, irmãos? Som, som, som. Som, som, som. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais o dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente
universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Deus abençoe, irmãos, graças a Deus, né? Pelos irmãos dos jovens, tem ajudado tanto a igreja aí. Muito bem. Nós gostaríamos, nesse momento, de passar a um momento muito especial dessa noite. Ontem à noite eu estive pedindo que, se alguém tivesse algum testemunho para trazer, que conversasse comigo. E o irmão Eliseu, por favor, irmão, vem aqui à frente, querido. O irmão Eliseu, ele conversou comigo à porta, ele falou assim, eu não sei se eu vou aguentar. Mas, irmão, obrigado, viu? Cássio, fica aqui à vontade. Isso. Opa. Usa aqui o púlpito, irmão, para ficar mais seguro aí. E nosso irmão Eliseu, então, ele vai conversar conosco, falar o que Deus tem feito nesse ano em sua vida, irmão. Fique à vontade, viu? Vamos ouvi-lo em oração, entendendo que Deus age em nossas vidas. Obrigado. Irmãos, primeiramente, boa noite, né, a todos. Eu aqui quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, entendeu? E que eu estou muito feliz também por esse ano que está terminando, que muitas bênçãos Deus tem derramado sobre a minha vida e também sobre a igreja também, que ela trouxe um anjo aqui para nós, ó Deus, para dirigir esse rebanho e que Deus abençoe também. Como os irmãos sabem, né, eu tive um infarto, né, então eu fui fazer um cateterismo, e no cateterismo, não sei se o médico aconteceu alguma coisa, eu sei que avançou um pouquinho aqui, eu tive um AVC, né. Então, inclusive essa mão e o pé eu não mexia de jeito nenhum, né? Mas eu sempre suplicando a Deus, e Ele me ouviu, e Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz total, Ele faz perfeita. E também eu agradeço a todos os irmãos aqui que oraram por mim, né? E eu agradeço também a minha esposa, que ela teve aquela dedicação que eu não conseguia nem se mexer, né? Assim na cama, eu não conseguia fazer nada, tudo. Então eu tinha a depender. E ela teve aquela paciência, os meus filhos, meu genro, né? Todos, né, sempre rodeando ali perto de mim e me dando o apoio. Que Deus que abençoe também a igreja, o pastor Herbert, a sua família e a cada irmão dessa igreja que congrega conosco aqui, que Deus esteja derramando grandes bênçãos nessa igreja. E estou muito contente também porque essa igreja, ela tem falado sempre, Deus, assim, na minha vida, tem me orientado. Então eu sempre peço a Deus que Deus me oriente e que eu possa cada vez mais dedicar a minha vida e que eu possa cada vez mais estar sempre obedecendo ao que tem para falar comigo. Eu gostaria, irmãos, é um texto que eu gosto da Bíblia, que é em Salmos 119, Salmos 119, eu vou só ler 105 a 112. Tuas palavras é lâmpada para meus pés e a luz para meu caminho.
Fiz um juramento e cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Estou muito angustiado, vivifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios. Ensina-me tuas ordenanças. Minha vida corre perigo constantemente. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Teu testemunho são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Inclino meu coração para sempre, cumprir teus decretos até o fim. Amém. Eu quero fazer uma oração. Irmãos. Fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este dia que estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em igreja, ó Pai, e que cada irmão, Senhor Deus, nesse último dia do ano, estamos agradecendo a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dessa igreja, ó Pai, na vida de cada irmão aqui, Senhor Deus, os enfermos, Senhor Deus, que Tu também esteja alcançando neste momento, ó Pai. E também, Senhor Deus, abençoe essa igreja, Senhor Deus, a liderança, o pastor Herbert, Senhor Deus. Que Tu, Senhor Deus, esteja abençoando esse anjo, ó Pai, que Tu trouxeste para nós aqui, Pai, para dirigir, Senhor Deus, e os ensinamentos que Ele possa dar para nós, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, a cada família aqui, Senhor Deus. Abençoe esse novo ano, Senhor Deus, que possamos cada vez mais entregar as nossas vidas a Ti, ó Pai, e que possamos, Senhor Deus, estar sempre firme, ajudando o Teu servo, Senhor Deus, trabalhando junto com ele, Senhor Deus, lado a lado, para que essa igreja possa crescer, Senhor Deus, não só em número, Senhor Deus, mas espiritualidade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dessa igreja, ó Pai, de cada família. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deixa eu dar um abraço. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Nós, após a mensagem, teremos um momento de oração especial. E eu gostaria que, nesse momento também, você estivesse orando comigo. Nós vamos trazer a palavra. Eu gostaria que você curvasse sua fronte, pedindo a Deus que fale ao seu coração, que fale aquilo que Ele tem para nós. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua presença constante nesse local, em nossas vidas, na Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, porque mais um ano está passando, mas o Senhor está ao nosso lado. Fica, Senhor, com a Tua igreja e pedimos que, nesse momento de meditação, Teu Santo Espírito esteja agindo em nossas vidas e nos trazendo a mensagem do alto céu. Nós Te pedimos, Senhor, pelos enfermos da igreja, esteja abençoando a vida de cada um, esteja trazendo bálsamo, trazendo paz, como diz a Tua palavra, afofando a cama. Ó Pai, ajuda, Senhor. Clamamos a Ti para que o Senhor esteja conosco. Purifica o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir que você abra a palavra de Deus no Salmo de número 90. Eu estava orando e pensando qual seria uma mensagem apropriada para essa noite, porque não tenho nenhuma intenção de dizer alguma coisa a meu respeito ou do meu coração, mas trazer a palavra de Deus. E nós vamos ler o Salmo 90, versículo 12.
Salmo 90, versículo 12. Eu gostaria que você, após a leitura, não fechasse sua Bíblia. Vamos nos colocar de pé para lermos esse texto, em reverência à palavra de Deus. Salmo 90, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Vamos falar todos juntos, está na projeção aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus abençoe, pode sentar-se. Irmãos, nós estamos chegando a mais um final de um ano e para alguns isso já se tornou rotina, para outros é novidade, para outros ainda causa alguma emoção, vamos dizer assim, um frio na barriga, um frio na espinha, né? Para outros que olham para o calendário e viram uma página, não faz nenhum sentido. Se você parar para pensar, é complicado a gente medir o tempo, o planeta está girando, já foi ano novo em algum lugar, e ainda vai ser ano novo em algum lugar depois de passar por aqui. Nós comemoramos a passagem do ano à meia-noite, fogos estouram, as pessoas compram fogos, as pessoas elas se reúnem em famílias, em amigos. Mas tem uma coisa importante. Você que está aqui nessa noite, quero dizer que você é bem-aventurado. Por quê? Porque nessa noite, muitas pessoas estarão se esquecendo de Deus. Estarão cometendo pecados horríveis. Mas por que você é um bem-aventurado? Porque você veio à casa de Deus. Você está dizendo a Deus com a sua presença aqui: Senhor, eu vim passar o ano na tua casa. Eu vim passar o ano contigo. Eu vim ouvir a tua palavra. Eu vim ouvir os seus conselhos. Eu vim estar de mãos dadas com o Senhor nessa noite e com os meus irmãos. Por isso, bem-aventurado é você. Por isso, eu peço a Deus que abençoe a sua vida. E nessa noite, nós gostaríamos de falar sobre uma oração para hoje. Para hoje que é passagem de ano. Para hoje que é 31 de dezembro. E amanhã, 1º de janeiro. Nós conhecemos a Deus principalmente por 3 características. Todo mundo sabe isso. Que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Você sabe disso. Você sabe que Deus é onipresente porque Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente porque Ele pode todas as... E Ele é onisciente porque Ele sabe todas as coisas. Mas tem um pequeno detalhe que às vezes nos passa desapercebido. Deus, Ele é isso o tempo todo. Deus é assim a cada instante. A palavra de Deus no hebraico apresenta a palavra tempo, que significa yod. E a palavra yod, que a gente traduz para o português como tempo, é uma palavra muito interessante, porque a tradução dela, se fosse literal, não seria tempo. Para a sua surpresa e para a minha também, quando descobri isso, na verdade essa palavra significa o eixo de uma carroça. É onde se ligam as rodas. É aquilo que faz com que toda a máquina funcione. O que seria hoje, para um tempo moderno, nós poderíamos chamar de virabrequim de um motor. É aquela peça que gira e torna possível a combustão do motor. E a partir desse eixo, as coisas são encaixadas nele, as rodas são encaixadas, e o mecanismo e as coisas funcionam sobre esse eixo.
E nós traduzimos essa palavra para o português como tempo. Mas, na verdade, para Deus, a palavra tempo seria o eixo onde as coisas funcionam. Mas tem uma coisa interessante, essa palavra também pode ser traduzida por a parte final do braço. Por quê? Porque é com nossas mãos que nós fazemos as coisas. É a nossa mão que pega as coisas e que produz e que permite que nós consigamos fazer aquilo que nós pensamos em fazer. Algumas pessoas não têm as mãos e usam os pés com habilidade igual. Então, não é como se traduzir por mão, mas é a parte do corpo que está sendo utilizada para fazer algo. Agora, se nós levarmos essa palavra para a pessoa de Deus, significa que as mãos de Deus são o tempo. Deus usa o tempo para fazer as coisas possíveis, para controlar as coisas, para criar as coisas. Assim, essa ideia de tempo é muito interessante, porque se você observar na Bíblia, por exemplo, em 1 Crônicas 29, 12, olha o que diz, 1 Crônicas 29, 12. E riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, eu vou trocar a palavra na tua mão por tempo. O texto seria assim: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E no teu tempo, no instrumento que o Senhor usa para controlar as coisas, há força e poder. E no tempo que o Senhor usa, está o engrandecer e dar força a tudo. Ou no eixo, ou na engrenagem, ou naquilo que suporta todas as coisas. Mas ainda há um outro texto em Isaías 59, 1, está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59, 1. Eis que Deus usa o tempo e nele ele salva, e nele ele ouve, e nele ele faz as coisas. Mas ainda existe um outro texto de Salmos 10, 12, que eu separei para ler aqui. Salmos 10, 12, Salmo 10, 12. Diz assim: levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Salmo 10, 12. Senhor, usa o eixo onde todas as coisas giram para salvar o humilde. Deus é espírito e Deus não necessariamente precisa de uma mão como a nossa. Deus usa o tempo para fazer isso. Agora, se nós fôssemos para o grego, existem ainda algumas ideias muito interessantes. O tempo em grego ele pode ser chamado de cronos. Cronos é um tempo que pode ser medido. Nós inventamos uma maneira de medir o tempo. Como nós fazemos isso? Com o relógio. Nós dividimos e fracionamos o tempo em anos, em meses, em semanas, em dias, em horas, em minutos, em segundos. Isso é chamado de cronos. É o tempo a ser medido. Quanto tempo falta? Quanto tempo eu irei demorar para fazer esse bolo? Existe uma medida aí. Agora, existe um outro tempo que é chamado de kairos. Esse kairos é um tempo que não pode ser medido. É um tempo cujo Senhor é Deus. Por isso existe um tempo nosso, um tempo que nós controlamos, a passagem de ano, nós sabemos quando vai ser o nosso aniversário, mas existe um tempo que pertence a Deus. Por exemplo, Deus é que sabe quando será o dia e a hora que Jesus Cristo vai voltar. Esse é um tempo que pertence a Deus.
Não é um tempo que nós possamos medir, que nós possamos compreender, mas é um tempo que Deus ele tem. Agora, é muito interessante que a ideia de tempo, ela precisa ser compreendida por nós cristãos. Existem muitas pessoas que nunca pararam para pensar no tempo. E você precisa entender isso. Eu não sei se eu vou ser tão hábil para explicar, mas eu gostaria que você tentasse assim, imaginar comigo que, por exemplo, um aquário. Imagine aí um aquário. Dentro do aquário tem o quê? Mas tem primeiro que o peixe, água. Senão, se você colocar só o peixe no aquário. E muito bem, então dentro de um aquário tem água. E aí, se você colocar a água na medida certa e nas circunstâncias e temperaturas certas, você pode colocar um peixinho lá, ou vários peixes, e eles vão nadar felizes na água. Agora, se você tem um aquário, você está dentro ou fora do aquário? Fora. O aquário está do lado de lá do vidro. Você pode ver o aquário, pode ver os peixinhos nadando no aquário, pode ver as bolinhas, pode ver as algas, pode ver aquele naviozinho quebrado no fundo do aquário e as pedrinhas. Já está pensando no aquário agora? Muito bem. Você está vendo o aquário, mas você está fora do aquário. Você, se colocar o aquário no meio de uma sala, pode dar volta no aquário. Se você colocar o aquário num ferro que fique assim oco por baixo, você pode passar debaixo do aquário. E se você colocar uma escada e passar em cima do aquário, você pode fazer isso? Pode. O que acontece com o aquário se você der uma volta nele? Nada, o aquário fica lá. Você não está no aquário. Deus não está dentro do tempo. Nós estamos dentro do aquário. Nós somos os peixes. A água é o tempo. Nós estamos dentro do tempo. Nós vivemos dentro do tempo. Nós não sabemos viver fora do tempo. Mas Deus não está no aquário. Deus vê o aquário. Deus conhece o aquário. Deus pode entrar no aquário. Deus pode transformar-se num peixe e entrar no aquário. Mas Deus não precisa necessariamente estar no aquário. Deus não necessariamente precisa estar no tempo. Agora, isso para nós é muito difícil. Porque como conceber alguém fora do tempo, que não precisa contar o tempo? E a Bíblia não achou uma palavra para isso, para essa abstração de tempo. E ela coloca o nome de eternidade. Eternidade é onde Deus está. Não foi à toa que nós cantamos hoje aquele hino: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Salmo 24. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Deus entra no tempo pelos portais eternos. Salmo 24. Mas Deus não precisa estar no tempo. Deus pode estar no tempo, mas não precisa estar no tempo. Algumas pessoas precisam entender isso, outras já pensaram sobre isso. Não significa que você vai entender talvez hoje à noite, mas em algum dia gaste um tempo pensando sobre isso. Porque isso é muito importante para nós compreendermos o conceito de eternidade e principalmente o conceito de onipresença de Deus. Por quê? Porque Deus está presente não somente em todos os lugares, mas em todo o tempo. Isso é importante. Agora, como é que eu posso provar a você que Deus está fora do tempo? Porque Deus disse isso. Deus, quando se encontrou com Moisés, ele disse assim: o meu nome é Eu Sou. É um eterno presente para Deus. Agora imagine isso, Deus olha você, olha a sua vida, e Ele pode ver você hoje, mas Ele pode ver você no passado, no presente e no... Deus conhece não somente você hoje, mas Deus conhece a sua existência. Deus sabe o dia que você nasceu, porque Ele vê você nascendo, mas Deus vê você hoje, e também Deus pode ver você morrendo. Deus sabe exatamente o dia e a hora que você vai morrer.
Isso é interessante, porque às vezes nós oramos e nós entendemos que Deus só nos vê hoje. Senhor, me ajuda agora. E Deus está dizendo, eu vejo você o tempo todo, por toda a sua vida, por toda a sua existência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vejo aonde você caminha amanhã. Eu vejo onde você caminha daqui a 10 anos. Eu simplesmente posso ver, porque além de ser onipresente no tempo, eu sou onisciente. Eu conheço todas as coisas, inclusive as coisas dentro do tempo. E se não bastasse isso, nosso Deus ainda é onipotente. Ele pode todas as coisas, fora e dentro do tempo. Nós não temos esse poder, nem de ser onipresentes, nem de ser onipotentes, e muito menos de oniscientes. E muito menos ainda podemos controlar o tempo. Aí você vai dizer, eu não concordo muito com isso. Muito bem, Josué orou e o sol? O tempo para quando Deus quer. A máquina, Deus controla o eixo do tempo. Ele para a máquina se Ele quiser. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, e marque isso em Êxodo 3:14. É um texto muito importante para que nós compreendamos. Êxodo 3:14. Está escrito assim: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Agora, é interessante que a primeira vez que aparece a palavra Deus eterno na Bíblia, está lá em Gênesis 21:33. Seria algo como El Olam, é o Deus eterno. Agora é interessante isso, porque eu sou eterno. É quase uma redundância. Se Deus é em todo o tempo, Ele já é eterno, Ele já está na eternidade. Mas Deus diz, eu sou o eterno. Eu sou aquele que está fora do tempo. Eu sou aquele que fica do lado de lá. Eu controlo o tempo. Muito bem. Agora é interessante, em João 18:6, as pessoas ficaram apavoradas quando souberam que Jesus, Ele era Deus. João 18:6. Por quê? Porque Jesus usou o nome de Deus para dizer que Ele era. Ele disse assim, quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus disse, sou eu sou. Lógico, eles estavam dizendo, quem é Jesus? Eu sou. Mas quando ele disse essa palavra, que é o nome de Deus eterno, a Bíblia diz que as pessoas caíram. As pessoas desfaleceram. Faltou presença nas pessoas. O tempo presente desapareceu por um instante. Houve como que uma ausência de tempo. Porque Jesus disse, eu sou. Agora, em Hebreus 4:13 está escrito assim, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus conhece todas as coisas. E eu gostaria agora que nós voltássemos para o Salmo 90. Por favor, volte ao Salmo 90 e nós vamos passear juntos por esse Salmo agora. Esse Salmo, meus irmãos, é um Salmo de Moisés. Provavelmente seja um Salmo que é o dos mais antigos, porque esse foi de Moisés, e nós colocamos esse Salmo na nossa Bíblia aí no número 90, mas isso não significa a idade dele. E quem aqui sabe quem foi que escreveu o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Quem foi que escreveu Gênesis? Moisés. E Gênesis nos fala sobre a criação. O mesmo homem que escreveu o Pentateuco, ele escreveu este Salmo, Moisés. Agora, veja como ele começa o Salmo. Senhor,
Está escrito Senhor na sua tradução, em algumas o Eterno. Pois bem, a palavra não é Senhor aí. A palavra é YHVH. Que palavra é essa? O nome de Deus. Mas o nome de Deus é impronunciável. Ninguém sabe hoje como é o nome de Deus. Algumas pessoas imaginam como seja e dizem Iavé. Ou, traduzindo assim para o português, algumas pessoas fazem Jeová, uma língua latina. Mas esse nome é impronunciável. Nós não sabemos o nome de Deus. Nós não sabemos como pronunciar essas palavras YHVH. E como não é possível colocar nada nesse lugar, as pessoas traduziram para o português por Senhor. Agora, isso é interessante. Moisés começa o salmo com uma palavra impronunciável. Eu já disse aqui outro dia e vou repetir. Alguém imaginou que essa palavra tenha o mesmo som da respiração humana? Porque é impronunciável. Seria algo como isso. Alguma coisa assim. Seria o nome de Deus. Porque é um som do ar passando pela garganta. Então, todas as vezes que você respira, ou que você suspira, ou que você pensa em algo que você precisa dar uma parada nas coisas, que você precisa refletir alguma vez, você respira fundo, o que você está fazendo? Você está dizendo o nome impronunciável de Deus, com a sua respiração. E aqui, Moisés começa dando um profundo suspiro, e se lembrando que ele faz assim: Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Ele fala o nome secreto de Deus, e diz: Senhor, o Senhor tem sido o lugar aonde eu habito, o lugar para onde eu corro. Nesse ano que passou, Senhor, nessa época que está terminando, o Senhor esteve comigo e todas as vezes que eu precisei, eu corri para a tua presença e o Senhor esteve lá comigo. Por isso eu suspiro de alegria na tua presença. Por isso eu me lembro que o Senhor é o meu refúgio. Mas não somente o Senhor é o meu refúgio, mas o Senhor tem sido o refúgio de todos aqueles que confiam em ti, em todo o tempo, em todas as gerações, desde Adão. O Senhor não tem abandonado essa raça que vai para o inferno. O Senhor tem estado conosco, de geração em geração. Deus tem sido o nosso refúgio, nós como humanidade, nós como seres humanos. Não se esqueça que você tem um rochedo, um lugar de segurança, e esse lugar é a presença de Deus. Quando você estiver passando uma necessidade, não fuja de Deus. Não faça como Adão, que fugiu e se escondeu, mas se apresente para Deus, porque você precisa estar perto de Deus, porque Ele está perto de você. Versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meus irmãos, Moisés pensa nas gerações, mas ele diz assim: espere um pouco, existe mais. Mesmo antes de nós, como humanos, existirmos, Deus estava lá, antes dos montes existirem. Existe uma coisa mais perene do que um monte. Você pode ver uma árvore, pode ver um animal, pode ver alguma coisa, mas os montes sempre estão lá. Você quer se sentir jovem? Olhe para uma montanha. Ela sempre vai parecer igual. Antes que as coisas viessem a existir, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja onde Moisés foi parar com o seu pensamento, a sua oração. Ele se lembrou que Deus está fora do tempo. E ele diz: Senhor, onde o Senhor habita está fora da minha capacidade de compreensão. O Senhor está fora desse aquário em que nós vivemos.
O Senhor está na eternidade. E de eternidade a eternidade, o Senhor sempre foi Deus e sempre será, porque o Senhor é o eu sou. Deus está conosco em todas as épocas, em todos os anos, em todos os dias, em todos os minutos da nossa vida. Em todos os segundos que você clamar, Deus está lá. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Isso significa que nós precisamos obedecer a Deus. Não sei se você já percebeu, mas se Deus é o Senhor que controla o tempo e nós somos finitos, nós precisamos perceber que Deus é que controla as coisas. A Bíblia diz lá em Jó 38 uma coisa muito interessante. Deus dizendo a Jó, Jó capítulo 38, versículo 1 a 8, eu vou ler. Diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os lombos como homem, e eu perguntarei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Ou quem encerrou o mar com portas, quando esse rompeu e saiu da madre? Por que eu estou lendo esse texto? Porque quando nós lemos os montes nascessem, na verdade, se fosse traduzir literalmente nascer, não seria nascer. Quando os montes estavam tendo dores de parto, seria a tradução melhor. Quando a terra estava com dores de parto para que as montanhas saíssem de dentro dela, Deus já era Deus. É a coisa mais antiga que Moisés pode se lembrar. Agora veja o versículo 3. Tu reduzes o homem à destruição, e dizei: tornai-vos filhos dos homens. Meus irmãos, o que é o tempo, senão algo que nos destrói? Algo que nos envelhece, algo que nos incapacita, algo que nos faz perceber a cada dia que nós precisamos mais de Deus. Quando você pega uma criança e pergunta a ela sobre Deus, ela vai dizer sobre um Deus que a ama, sobre um Deus que algumas qualidades. Mas quando você pergunta a uma pessoa de idade quem é Deus, ele diz assim: Deus é quem me sustenta. Deus é quem me carrega. Deus é quem me leva, eu já não consigo mais fazer nada. Eu gostaria que você olhasse a palavra tornai-vos, ou voltai. A palavra tornai-vos, ela quer dizer o seguinte: você pode correr, você pode fugir, mas Deus, através do tempo, fará você virar para Ele. Não existe nada que possa fazer alguma coisa contra o tempo. Deus diz: você vai voltar. Você pode andar de costas para mim por muito tempo, mas chegará o dia em que você vai ter que voltar. Como, por exemplo, o filho pródigo, que ele achava que podia tudo, mas que quando ele percebeu que tudo tinha se acabado, todos os seus recursos tinham ido embora, ele se lembrou de quem? De seu pai. E ele voltou para casa. Tornai-vos filhos dos homens. Voltem para mim, olhem para mim, vejam que eu estou no controle das coisas. Agora, Deus controla o tempo. Eu não vou ler aqui, mas em Gênesis 6:3, a própria palavra de Deus diz que Deus reduziu o tempo de vida do homem a 120 anos. Você só vive o que vive porque Deus fez assim. Você não vive 953 anos. Você, com muito custo, vai chegar aí aos seus 120. Eu estou sendo otimista, que o próprio Salmo não é tão otimista quanto eu. Agora, o que significa vamos dizer assim, essa palavra destruição ainda no versículo 3? Destruir é desconstruir, é desmontar, desencaixar. Quando nós somos desmontados, nós voltamos a ser o quê? Pó. Deus, Ele através do tempo, nos desmonta. É muito interessante que essa palavra pó, ou assim, vamos dizer, algumas traduções, reduzes ao homem à destruição ou ao pó, não é o mesmo pó
de Gênesis, quando Deus disse, tu és pó e ao pó tornarás. Não é a mesma palavra, mas é o mesmo sentido, é a mesma significação. Ou seja, nós somos pó. Agora, versículo 4 vai dizer novamente uma ideia de tempo. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia que ontem que passou, e como a vigília da noite. Viu? O próprio Salmo está dizendo que Deus, ele está fora do tempo. Por quê? Porque 1000 anos para ele são diferentes do que 1000 anos para você. 1000 anos para ele são simplesmente como a noite que passou, mas para você não. Já pensou como nossa vida passa rápido aos olhos de Deus? Se Deus olhasse agora para a sua vida, ele talvez olhasse para você como um relâmpago, um piscar de olhos, e você passou para Deus. Isso é importante porque às vezes nós imaginamos que Deus está parado nos esperando. Deus está ativo no tempo. Mas nós é que precisamos voltar para Ele. Lá em 1 Pedro 1, 23 a 25, eu não vou ler agora, mas lá também tem essa ideia de que 1000 anos para Deus são como um dia. Eu vou ler apenas o versículo 8, para ser bem rápido, de 2 Pedro 3, de 8 e 9, vou ler só o 8. 2 Pedro 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E vocês lembram que Jesus também olhou para os lírios do campo em Mateus 6, e ele traz essa ideia. Ele diz lá no versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo. Está dizendo, é rápido, porque aqui ele está comparando as plantas às pessoas. A ideia é, a vida passa rápido. E você veja, por exemplo, no versículo 5 do Salmo 90. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Aqui, a palavra de Deus, através de Moisés, está dizendo que a nossa vida e a nossa morte é como um sono. Nós passamos. É algo que não se pode nem perceber. É algo que está no mundo dos sonhos, a nossa vida. Agora, versículo 6. De madrugada floresce e cresce, e à tarde corta-se e seca. Você percebe que o Salmo 90, de 1 a 6, está falando do passado. Está falando de como as coisas são, como elas eram. A partir do versículo 7, vai dizer do presente, vai dizer do agora, vai dizer dessa noite, vai dizer do que você vai fazer com o que você está ouvindo. Versículo 7, pois somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor somos angustiados. Ira, sim, nós estamos debaixo da ira de Deus. Por quê? Por que nós estamos debaixo da ira de Deus? Porque Adão pecou e com ele todos nós pecamos. Nós estamos dentro do tempo e a morte vem para nós. Por quê? Porque somos pecadores. O tempo é como algo que contém o nosso pecado. Mas não no sentido de, vamos dizer assim, uma palavra melhor, é algo que não é comporta, é algo que, vamos achar uma palavra melhor, algo que cerca o pecado, que não deixa o pecado se alastrar. É algo que mantém o pecado dentro de uma dimensão. Por isso, molda, obrigado. Algo que molda, que contém, que segura o pecado. O tempo faz isso. Por quê? Porque senão as pessoas pecariam para sempre, o pecado não teria fim. O pecado seria algo sem fim, algo que por toda a eternidade estaria afrontando a Deus. E Deus passaria a eternidade irado. Mas existe o tempo. Nós somos consumidos por esse tempo. E veja o versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades.
os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Irmãos, já pararam para pensar que tem pecados que a gente cometeu que nem nós não gostaríamos de nos lembrar? Tem coisas que nós gostaríamos de dizer, Senhor, por favor, apaga isso da história. Senhor, tira isso. Mas a Bíblia, ela é muito pesada nesse versículo. Porque ela está dizendo que os nossos pecados ocultos, eles estão à luz do rosto de Deus. Você está vendo essa projeção aqui? É como se Deus visse os nossos pecados. Deus olhasse para os nossos pecados. Nós não temos a menor chance. Nós estamos debaixo da ira de Deus. E Deus usa o tempo contra nós para conter o nosso pecado. Versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Olha o versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Meus irmãos, em Jeremias capítulo 6, versículo 4, tem um texto que diz assim: preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia e vão se estendendo as sombras da tarde. Meus irmãos, cada dia que passa é um dia a menos. Quando a gente faz aniversário, nós deveríamos chorar e não aplaudir. Nós deveríamos dizer meus pêsames. Você já comprou o caixão? Você já separou a roupa? Como assim? É o dia do meu aniversário? Pois é. Nós estamos debaixo do furor de Deus. Agora, nós vamos falar do nosso futuro. Passado, versículos de 1 a 6. Presente, de 7 a 11. E futuro, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Senhor, olha para o meu futuro, olha para mim. E Senhor, o que eu quero amanhã nessa oração do salmista? Como vai ser o ajuste de contas? Como vai ser aquele versículo de Eclesiastes 12? Prepara-te para encontrares com teu Deus. Um dia, nós vamos nos encontrar diante de Deus. E Deus vai perguntar: o que foi que você fez com o tempo que eu te dei? Talvez a gente não tenha capacidade para entender isso. Mas eu gostaria que você soubesse que um dia nós vamos nos encontrar perante Deus. E a oração do salmista é porque Moisés, ele está também pensando. E ele provavelmente escreveu esse salmo quando tinha mais de 80 anos. Você sabe com quantos anos Moisés morreu? 120. 40 anos no Egito, 40 anos não fazendo nada no deserto, e 40 anos servindo com alguma coisa de útil, sendo o maior líder que o povo de Israel reconhece, tirando o povo do Egito, através da mão poderosa de Deus. Agora, o versículo 13 é uma tentativa de resgate. O salmista diz assim: volta-te para nós. E ele respira profundamente o nome de Deus. Até quando? Aplaca-te com os teus servos. Senhor, se nós continuarmos assim, o Senhor na eternidade e eu na finitude, eu serei consumido. Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Até quando eu vou contar os anos como se eu estivesse chegando perto da morte? Até quando eu vou viver em desespero?
Saiba que as pessoas que não reconhecem Deus, não reconhecem o tempo. O maior anseio do homem é por satisfação, versículo 14. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Agora, se você entendeu direito, de madrugada é antes do dia nascer. Você sabe que quando na Bíblia o dia termina, quer dizer que a nossa vida está chegando ao fim. Aqui, Moisés pede, Senhor, não permita que eu passe a minha vida sem que o Senhor me dê a tua alegria logo de manhã. Logo no começo. Logo, quanto menor, quanto mais novo eu for, Senhor, farta-me com a tua presença, fica comigo. E também pode significar o seguinte, você precisa orar a Deus em primeiro lugar no seu dia. Você precisa, quando acordar, dizer, Senhor, eu me lembro que o Senhor é o primeiro, que o Senhor precisa passar todo dia comigo. Porque quando os problemas da vida chegarem, eu estarei com o Senhor. Senhor, farta-nos hoje com a tua presença, com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias de 2013. Senhor, fica conosco hoje, nessa noite. Senhor, que quando eu orar, o Senhor esteja comigo e eu esteja com o Senhor. Farta-me agora, Senhor. Traz a tua presença na minha vida, que eu não tenha falta de nada, que o Senhor seja a minha fartura, meu bem, que o Senhor seja aquele que me supre todas as necessidades. Versículo 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Ah, meus irmãos, esse versículo é tão lindo, porque na história da humanidade, um dia os anjos disseram, paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque a alegria de Deus estava chegando. Senhor, alegra-nos. Senhor, traz uma boa notícia para nós. E sabe qual é a boa notícia? Sabe qual é a melhor notícia que você vai ter nessa vida? Se você não souber que essa é a melhor notícia, provavelmente você vai querer uma outra maior. Mas eu lhe adianto, essa é a maior. Jesus Cristo é a nossa alegria. Não existe nenhuma outra coisa melhor do que isso. O salmista, quando estava em pecado, ele disse, Senhor, renova a minha alegria. Eu me esqueci de como é saber que o Senhor salva. Se a alegria for embora, peça a Deus que retire o pecado do seu coração e traga de novo a alegria. Senhor, alegra-nos. Eu não quero mais viver sobre a tua ira, eu quero viver sobre a tua salvação. Veja que interessante, em Cristo nós somos alegres e Deus também é. Marcos 1:11. E ouviu-se uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em quem tenho alegria. Deus disse, Jesus é a minha alegria. E nós, homens, dizendo, Jesus é a minha alegria. Em Jesus está a nossa alegria. Nós e Deus estamos em comunhão. Estamos fora da ira de Deus. Estamos em alegria, estamos em felicidade por causa de Jesus. Essa é a maior notícia que você vai ter. As pessoas às vezes vêm na igreja imaginando, o que Deus vai me dizer hoje? Vai me revelar um mistério? Pois eu te digo, o mistério é só esse. Jesus salvou você, alegre-se nisso, amém? Não existe outra alegria maior. Algumas pessoas pensam que quando chegarem no céu, serão felizes. Pois eu te digo, em Jesus você é feliz hoje. Você não precisa chegar no céu, porque Jesus vai estar lá também. Você pode ser feliz hoje. Versículo 16. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos. Ah, irmãos, aqui o salmista está dizendo, Senhor, eu não posso nada, mas o que o Senhor fizer, ó Pai, que apareça, que eu possa ver o que o Senhor vai fazer, que o Senhor possa ver a tua transformação em mim mesmo. Por quê? Porque eu quero a tua glória, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero Cristo, eu quero Jesus, eu quero a tua salvação, a tua alegria em minha vida. Senhor, que em 2013 eu tenha Jesus todos os dias,
que a presença de Jesus esteja comigo, que eu não me esqueça dele, que eu não me perca em outra alegria que vai passar, mas que eu continue com a alegria de Cristo, que é a única que vale a pena, porque essa alegria me levará à eternidade. Versículo 17, e para a alegria de muitos, o último do Salmo, mas não a última coisa da mensagem. E seja sobre nós a formosura do... E ele respira de novo. Nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui o salmista Moisés está dizendo: Senhor, que tudo que eu fizer permaneça. Porque eu mesmo vou passar. Eu sou passageiro. Eu sou de pequeno tempo. Mas, Senhor, que as coisas que eu fizer permaneçam. O que é que nós fazemos que pode permanecer? Falar de Jesus Cristo a outras pessoas. Isso é a única coisa que permanece, irmãos. Você pode trabalhar, e você pode fazer muita coisa, e você pode suar, e você pode ficar cansado, extenuado e exausto, e dizer: eu preciso dormir, Senhor, eu já não aguento mais. Senhor, me leva para o céu, porque eu estou acabado, estou exausto, estou doente. E Deus está dizendo assim: você está fazendo coisas que eu não pedi para você fazer. Eu não pedi para você gastar o tempo nessas coisas. A única coisa que eu pedi é que você vá ao mundo e pregue o evangelho. Eu só pedi isso. O que você está fazendo? Aonde você está gastando o seu tempo, meu filho? Aonde você vai gastar o ano de 2013? Na internet? No videogame? No cinema? Numa poltrona de cinema? Numa cadeira de uma lanchonete? É aí que você vai gastar o seu tempo. Isso é tudo que você vai fazer no ano que vem. Senhor, confirma aquilo, Pai, que é a obra das nossas mãos. Pai, confirma, Senhor, que eu não passe o ano de 2013 perdendo o meu tempo, mas que eu passe respirando o Senhor na minha vida. É isso que quer dizer esse versículo 17. Aí você vai dizer: o que eu tenho que fazer então? 4 coisas. Puxa, 4, já pensei que ia acabar. Ah, não, mas fui eu que escrevi isso, né? Primeira coisa que você tem que fazer em 2013, que você tem que orar. Você não tem que orar pedindo riqueza e alegria, qualquer coisa. Não é isso. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não é essa a oração do crente. A oração do crente é santidade. Senhor, eu quero viver em santidade. Senhor, eu quero viver longe do pecado. Porque a Bíblia diz em Êxodo 20:20, disse o Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante dele, a fim de que não pequeis. Deus está conosco para a nossa proteção. Você não precisa ter medo de Deus. Algumas pessoas têm medo de Deus e por isso pecam. Segunda coisa que você deve pedir a Deus: sabedoria. Você já imaginou o que é uma pessoa sem sabedoria? Existe uma coisa mais triste do que isso? Existe alguma coisa que possa desperdiçar mais oxigênio do que alguém sem sabedoria? Deuteronômio 32 diz assim, versículo 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Deuteronômio 32, 8. Outra coisa que você tem que pedir, a terceira de 4. Está quase acabando. Respire fundo, clame pelo Senhor. Terceira coisa, buscar fé. Peça a Deus fé. Meus irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil. A Bíblia diz que a fé de muitos esfriará. O amor de muitos vai esfriar, melhor dizendo.
Nós estamos num tempo onde as pessoas não se respeitam mais. Eu vou dizer uma coisa, uma vez eu fui num congresso evangélico e eu entrei na fila da água, porque estava muito quente, então as pessoas estavam pegando água. Eu nem estava pegando para mim, estava pegando para minha esposa. E eu estava segurando um copo. E eu fui lá, tirei o copo e fui para a fila. A fila não andava. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu fui ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que todo mundo furava a fila. As pessoas estão num congresso de crentes, num congresso de pessoas que se dizem evangélicas, mas não são capazes de amar o próximo. Eu vou dizer para você, eu acho que eu fiquei uma meia hora e as pessoas furavam a fila. As pessoas estavam com um copo com água e vinham tomar água outra vez. As pessoas deixavam copos de água cair no chão. E eu fiquei horrorizado com isso. Eu não estava na Babilônia, no banquete de Belsazar. Eu estava num congresso evangélico. Meu querido, você vai no banco, fique na fila. Você é crente. Você foi comprar alguma coisa na padaria? Aguarde a sua vez. Todos estão com fome, inclusive você. Meus irmãos, que vergonha isso. Meus irmãos, nós precisamos buscar mais fé, esperar no Senhor. Quarta coisa, e última, graças a Deus, né? Encontrar a Deus em Jesus Cristo. Essa é a coisa que você precisa pedir. Eu não vou ler aqui, mas em Isaías 40 fala sobre isso e nós lemos aqui. Eu vou pedir ao meu filho que passe o filme que eu gostaria que você visse nesse momento. E você esteja assistindo o filme e em oração. Peça a Deus que fale com você. Peça aos irmãos que, por favor, apaguem algumas luzes aqui na frente. Não tem problema se ficar meio escuro, porque eu não vou ler nada mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, oh meu, valeu, 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 valeu. Existiu um dia onde o universo parou, o tempo parou. Foi tão pesado isso que houve escuridão por 3 horas. Foi no dia em que Deus não retardou o tempo, mas Deus entregou seu filho para morrer por você. Deus planejou isso. Deus amou você desde a eternidade. E Deus espera que você esteja lá com Ele. Nesse momento nós vamos nos ajoelhar, aquelas pessoas que puderem, e nós vamos orar a Deus, pedindo para que Ele fique conosco nesse novo ano. Vamos orar juntos. Derrame seu coração diante de Deus. Senhor, tem valido a pena, minha vida tem valido a pena, meu tempo, meu ano, até o dia de hoje tem valido a pena, Senhor. Ó Deus, o Senhor não nos comprou com ouro ou prata, mas o Senhor nos resgatou com o precioso sangue do Teu Filho. Ó Deus, que nós nessa noite, alguns instantes de terminarmos esse ano de 2012, coloquemos, Senhor, nosso coração diante de Ti. Que seja, Senhor, o primeiro dia da eternidade em nossas vidas. Que seja, Senhor, um tempo de Kairos,
o tempo do teu tempo em nosso tempo. Ó Deus, que nós não nos esqueçamos que o Senhor está sobre todas as coisas e que o Senhor nos ama ao ponto de ainda mandar seu Filho entrar no tempo e morrer por nós. Obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu. O Senhor nos resgatou, o Senhor tirou sua ira de sobre nós. Nós não nos transformaremos em pó, mas teremos os nossos corpos transformados num piscar de olhos, corpos incorruptíveis. Ó Pai, ó Senhor, aceita o nosso clamor pedindo perdão. Aceita, Senhor, o nosso arrependimento. Aceita, Senhor, a nossa incredulidade, transforma, Senhor, em fé. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Nesse momento, nós vamos fazer a posse da diretoria para 2013. Eu vou chamar aqui os irmãos. Peço que, conforme eu for chamando, você venha aqui à frente, para que a igreja possa orar por você. Presidente, pastor Herbert Corpes Martins Soler, já estou aqui. Vice-presidente, irmã Kelly de Oliveira Chan, por favor, venha à frente. Primeiro secretário, Gabriel Henrique Cano Leonel dos Santos. Segunda secretária, Glória de Fátima Cheque. Primeira tesoureira, Inês Batista de Oliveira. Segundo tesoureiro, Oswaldo Leonel dos Santos. Conselho Fiscal, Glória de Fátima Cheque, Vinícius Meira Neves e Tiago Ribeiro Sarrurache. Ação Social, Oswaldo Leonel dos Santos e Lúcia Cano dos Santos. Administração e Patrimônio, Sidney Gobo. Audiovisual, Jonatas de Almeida Godoy. Cozinha, Célia Aparecida Zucchieri Gobo. Comunicações, Alessandra Carina Bueno de Oliveira. Culto Infantil, Luciana da Costa Sarrurache. Falando certo? Obrigado, Sarrurache. Vou aprender, viu, irmãos? Educação Cristã, Alessandra Carina Bueno de Oliveira. Evangelismo e Missões, Tainara Puzip Pento. Kelly de Oliveira Chan. Eventos, Mateus Barros Souza Júnior. Integração, Gentília Borges de Carvalho Tavares e Henrique Tavares. Música, Gabriel Henrique Cano Leonel dos Santos. E ornamentação, Luciana da Costa Sarrurache. Obrigado, vou aprender. Vamos ficar de pé para orarmos por esses irmãos? Desculpa, viu, irmão, não saber falar o nome certo. Chegando agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nos encontramos nesse momento em oração, pedindo que esses irmãos que foram eleitos pela Tua igreja possam, Senhor, usar o ano de 2013 de acordo com a Tua vontade, dentro da Tua vontade, que eles não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que possam ser bênçãos naquilo, Senhor, que o Senhor mesmo separou para eles fazerem. Ó Pai, que eles possam, Senhor, chamar outras pessoas para os ajudarem, e que essas pessoas que os ajudarem também sejam capacitadas pelo Teu Santo Espírito para o crescimento da Tua igreja. Pedimos assim, Pai, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deixa eu cumprimentar todo mundo aqui, né? Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado, os irmãos podem assentar-se. Que Deus abençoe a todos e a igreja também. E agora nós vamos cantar o hino 560, que está impresso aí no programa dessa noite, né? Vamos mais uma vez ficarmos de pé para cantarmos o hino 560. Ah, sim, é 560 do cantor cristão, viu, irmão? Obrigado, viu? Porque senão ele vai colocar do HCC lá.
vai-se embora, mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com mais ardor. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Viver o belo dom que Deus nos dá. Cada dia Cristo guia, nos renove o coração. Temos gozo, bom repouso, confiando em sua mão. O ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Viver o belo dom que Deus nos dá. Do pecado resgatados, pertencemos a Jesus. Nova vida, santa vida, temos nós por sua cruz. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Viver o belo dom que Deus nos dá. Hinos santos entoemos e louvemos ao Senhor. Vem tocando mais um ano que anuncia seu favor. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Viver o belo dom que Deus nos dá. Amém. Nesse momento, nós vamos fazer algo de especial. Nós vamos ali na frente da igreja, na fachada da igreja. Nós vamos tirar uma foto. Mas você vai estar em oração, pedindo pela cidade de Bauru. Você vai ver os fogos. Você sabe que existem pessoas soltando os fogos. Você vai pedir para que Deus proteja essas pessoas, que a palavra de Deus possa chegar ali. Nós vamos orar pela cidade. Nós vamos ali à frente. Talvez alguém vai estranhar, alguém vai passar na rua e vai dizer: o que é que está acontecendo nessa igreja? Essa igreja está saindo de dentro da igreja. Está sendo chamada para fora, porque igreja é isso, é chamados para fora. Nós vamos lá fora, na frente, e nós vamos estar em oração ali. Quando o ano chegar, nós vamos nos dar a mão e nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus que nos trouxe até aqui. Como bem disse o pastor na sua oração, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Então, de modo bastante vagaroso, para ninguém se machucar, nós vamos ali à frente. Alguém, eu já vi que tem a máquina aí, vai tirar uma foto da igreja, e aí nós vamos então juntos receber o novo ano que Deus nos dá.